Estratégias de controle e comprometimento na gestão de pessoas. As organizações podem adotar diferentes abordagens de gestão de pessoas, dependendo de suas metas, cultura organizacional e visão sobre o papel dos funcionários no sucesso da empresa. Essas abordagens são comumente divididas em duas estratégias principais: a estratégia de controle e a estratégia de comprometimento. Cada uma dessas estratégias molda a estrutura organizacional, as relações de trabalho e a política de recursos humanos de maneiras distintas, refletindo filosofias opostas sobre o valor e a função dos colaboradores. A estratégia de controle vê os funcionários como recursos ou custos que precisam ser geridos, supervisionados e controlados de perto. Nessa abordagem, a estrutura organizacional tende a ser altamente hierarquizada, com distinções claras entre quem pensa e quem faz. Esse modelo é característico de empresas que ainda seguem o modelo burocrático tradicional, onde os cargos são rigidamente definidos e a autoridade é fortemente centralizada. A comunicação, nesse cenário, geralmente flui de cima para baixo, com pouca abertura para contribuições dos níveis inferiores. O trabalho em uma organização que adota a estratégia de controle tende a ser altamente especializado e rotineiro. Isso pode levar à monotonia e à frustração entre os funcionários, que têm pouca autonomia para inovar ou adaptar suas tarefas. O foco está na realização individual do trabalho, com ênfase em controles explícitos e supervisão direta para assegurar que as tarefas sejam cumpridas conforme as normas estabelecidas. Esse tipo de controle pode gerar um ambiente de trabalho onde o funcionário se sente apenas uma peça na engrenagem organizacional. Em contraste, a estratégia de comprometimento valoriza o funcionário como um parceiro estratégico. Nesse modelo, a estrutura organizacional é mais achatada, com uma redução nos níveis hierárquicos e um estímulo ao empoderamento dos colaboradores, isto é, a responsabilidade e a tomada de decisão são compartilhadas entre os diferentes níveis. A ideia central dessa abordagem é que, ao envolver os funcionários nas decisões e dar-lhes mais autonomia, a empresa consegue aumentar seu desempenho, pois o comprometimento dos funcionários com os objetivos organizacionais também cresce. Sob a estratégia de comprometimento, o trabalho é enriquecido, o que significa que as tarefas são projetadas para serem desafiadoras e significativas para os funcionários. Isso não só contribui para um ambiente de trabalho mais estimulante, como também para uma maior motivação entre os colaboradores. Ao invés de controles explícitos e rígidos, as organizações com essa abordagem dependem do controle implícito exercido pelo grupo. Ou seja, a responsabilidade pelo cumprimento das tarefas é partilhada entre os membros da equipe, criando uma dinâmica de confiança e interdependência. As relações de trabalho também diferem consideravelmente entre essas duas estratégias. Na estratégia de controle, as políticas de emprego tendem a ser de curto prazo, com um foco no cargo e na especialização. Os funcionários geralmente têm um nível de educação mais baixo, adequado ao trabalho automatizado e especializado. As relações entre empregador e empregado são mais independentes, e os sindicatos frequentemente atuam de forma conflituosa, representando interesses divergentes. Por outro lado, na estratégia de comprometimento, há uma visão de longo prazo na política de emprego. Os colaboradores são incentivados a desenvolver uma carreira dentro da organização, e o nível de educação exigido é geralmente mais alto, uma vez que as funções demandam conhecimento aprofundado e adaptabilidade. As relações entre empregador e empregado são baseadas na confiança mútua e interdependência, com um esforço constante para encontrar convergências de interesses com os sindicatos. Isso contribui para um ambiente de trabalho mais colaborativo e menos hostil. Outro aspecto crucial que difere nas duas estratégias é a participação dos empregados nas decisões. Na estratégia de controle, essa participação é geralmente baixa, e as decisões são tomadas exclusivamente pela alta administração. Já na estratégia de comprometimento, as decisões são mais participativas, com a colaboração dos funcionários, o que pode aumentar o senso de pertencimento e engajamento dos mesmos. As políticas de recursos humanos também são ajustadas para cada uma das estratégias. No modelo de controle, a contratação é orientada para cargos específicos e especializados, com treinamentos focados no desempenho imediato do funcionário na sua função atual. A carreira tende a ser rígida e altamente estruturada, com poucas oportunidades de mobilidade entre diferentes áreas da organização. Os salários são determinados pelo cargo, com foco na diferenciação salarial entre níveis hierárquicos,
e os incentivos são geralmente individuais. Em contraste, a estratégia de comprometimento busca contratar pessoas para uma trajetória de carreira dentro da empresa, promovendo o desenvolvimento de habilidades que poderão ser usadas em várias funções. O treinamento não é apenas uma preparação para a função atual, mas uma preparação para futuras responsabilidades. As carreiras são flexíveis, permitindo mobilidade dentro da empresa e o desenvolvimento de uma visão integrada da organização. A política salarial é mais voltada para a equidade interna e para recompensar o desempenho em equipe, enquanto os incentivos estão geralmente alinhados aos resultados empresariais, promovendo o comprometimento coletivo. A escolha entre essas estratégias depende de diversos fatores, como o setor em que a empresa atua, a cultura organizacional e a filosofia de gestão da liderança. Organizações em setores onde a inovação é crucial, como tecnologia, tendem a adotar a estratégia de comprometimento, uma vez que a adaptabilidade e o engajamento dos funcionários são fatores críticos para o sucesso. Por outro lado, indústrias mais tradicionais, que demandam eficiência e previsibilidade, como a manufatura em larga escala, frequentemente preferem a estratégia de controle. Embora cada estratégia tenha suas vantagens e desvantagens, há um movimento crescente para adotar aspectos da estratégia de comprometimento em várias indústrias. Isso ocorre porque o ambiente empresarial atual exige agilidade, inovação e capacidade de adaptação. As organizações que conseguem engajar seus funcionários de forma significativa e aproveitar seu potencial criativo tendem a ser mais resilientes e competitivas no mercado global. Por fim, é importante destacar que a escolha de uma estratégia de gestão de pessoas impacta diretamente a satisfação, a motivação e a produtividade dos funcionários. Empresas que investem no desenvolvimento e na satisfação de seus colaboradores têm mais chances de alcançar um alto desempenho organizacional, pois o comprometimento gera uma conexão mais profunda entre o funcionário e a organização, criando uma força de trabalho mais engajada e alinhada com os objetivos da empresa. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!